Fala, povo de Deus! E aí, como é que vocês estão? Meu nome é Aleph Carvalho e a pergunta do Folhas ao Vento de hoje é: será que você tem a síndrome de Caim e nem sabe disso? Solta a vinheta, Lulu! Galera, o texto que dá base para a nossa reflexão de hoje fica lá no livro do Gênesis, no capítulo 4, no verso de número 9. Bora ler o texto? Diz assim: Então o Senhor perguntou a Caim: Aonde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: Não sei, sou eu responsável pelo meu irmão? Cara, apesar de você provavelmente já ter dito inúmeras vezes na tua vida que foi Abel que matou Caim, não foi isso que aconteceu, velho. Foi Caim que matou Abel. Caim é um cara bem controverso, um personagem controverso da palavra de Deus, e nós vamos falar um pouco sobre esse cara hoje. A história dele começa de fato quando nós vemos um cenário já construído de uma oferta que deveria ser apresentada diante do Senhor. E esses dois irmãos, os primeiros filhos de Adão e Eva, eles têm a tarefa de levar algo até Deus, de levar uma oferta ao Senhor. E é dentro desse cenário que nós vemos a construção do nosso personagem, o cara chamado Caim. É muito intrigante esse texto que descreve essa apresentação de sacrifícios, tanto da parte de Abel quanto da parte de Caim. A Bíblia relata que Deus aceitou a Abel e sua oferta, e que Deus ele rejeita Caim e a sua oferta. O que deixa bem evidente que Deus ele estava olhando primeiro para a pessoa, para o ofertante, e depois para aquilo que estava sendo oferecido. Eu creio que essa é uma das lições mais preciosas que nós podemos aprender com esse texto, porque ela se encontra espalhada por toda a Bíblia, do início ao fim. Deus tentando revelar um traço do seu caráter, talvez um dos mais fortes, é que o nosso Deus, antes de avaliar as atitudes, as ações, se elas boas ou más, ele vai avaliar a intenção do nosso coração, o porquê nós fazemos o que fazemos. Isso fica claro quando o próprio Deus encarnado, através do seu filho Jesus, repreendia os fariseus, porque eles eram uma galera religiosa pra caramba, que fazia a coisa certa, mas com a intenção no coração totalmente errada. Faziam a coisa certa pelo motivo errado. Eles oravam que é a coisa certa a se fazer, mas eles faziam isso para chamar atenção e não para ter um relacionamento verdadeiro com Deus. E por isso eles eram repreendidos por Jesus. Porque o nosso Deus, ele tá acima de tudo, olhando não só para as nossas atitudes e ações, mas o que tem motivado as nossas atitudes e ações. Mas a história não para por aí não, meu povo, ela continua. E logo depois dessa fita que eu narrei para vocês, de Deus aceitando Abel, não aceitando Caim, Caim fica irado. Caim não consegue aceitar o fato de Deus ter considerado talvez a intenção do coração do irmão dele, e portanto a oferta que o irmão apresentou sendo melhor do que a dele. E por isso ele começa a cultivar ódio no seu coração. Ele começa a ficar indignado com tudo aquilo que aconteceu, e uma terrível, catastrófica ideia passa pelo seu coração, e uma tentação começa a chamá-lo pelo nome, ou como o próprio Deus diz, bater a sua porta, a tentação de matar o seu irmão. Mesmo Deus tentando convencê-lo do contrário, tentando ajudá-lo a vencer aquele sentimento horrível que ele estava cultivando no coração, esse cara não dá atenção para Deus e continua com esse plano, e no fim das contas ele acaba levando o seu irmão, engana o cara, engana Abel, leva ele para um campo e mata ele. Cara, você muito provavelmente agora deve estar pensando na pergunta que eu fiz no início do vídeo. Será que você não tem a síndrome de Caim e ainda não sabe disso? E aí, com certeza, você olha para todo esse panorama que eu pintei, esse cenário todo, e fala: jamais, velho, eu jamais matei alguém, eu jamais teria coragem de fazer isso. Quanto mais um irmão meu, de sangue, eu sei lá, um brother, que eu caminho com ele há muito tempo, eu jamais matei alguém, não mato nem barata no banheiro de noite, eu não mato ninguém, eu não faria isso. Mas eu quero te convidar a analisar todo esse cenário que nós pintamos até aqui através da ótica dos olhos do nosso Senhor Jesus. Lá no Sermão do Monte, ele diz que a lei falava que nós não deveríamos matar, mas que se nós olharmos para o nosso irmão com ódio no coração, nós no coração já matamos ele, porque Jesus eleva o nível da lei, porque agora nós temos o Espírito Santo, somos capazes de obedecer muito mais do que a simples lei de Moisés. Agora nós temos a lei de Cristo, que nos leva a um patamar superior, capazes de sermos seguidores dele, discípulos dele e por conseguinte parecidos com ele.
Então Jesus ele disse que se nós olharmos para alguém com ódio, nós já matamos essa pessoa. Agora minha pergunta para você é: será que você tem a síndrome de Caim? Será que eu tenho a síndrome de Caim? Você já odiou alguém no teu coração? Será que nós já matamos algumas dezenas de pessoas? Cara, talvez olhando por esse aspecto, você agora vai poder pensar sobre esse assunto de uma perspectiva um pouquinho diferente, mais elevada, a perspectiva do nosso Deus. O fato é que nós não só muitas vezes já matamos algumas pessoas no nosso coração, mas como também a síndrome de Caim se revela quando nós pensamos não ter nenhuma responsabilidade para com os nossos irmãos, para com a nossa família, para com os nossos amigos, as pessoas que nos cercam. Cara, você vê que Caim olha para Deus e pergunta para Deus assim: seria eu por acaso responsável pelo meu irmão? E a resposta óbvia é sim. Você é responsável. Responsável por quem tá olhando para você, responsável pelo exemplo que você deixa na vida das pessoas. Cara, eu sei que eu e você não vamos ter a capacidade de controlar a vida dos outros, porque na verdade nem a nossa às vezes a gente consegue controlar direito. Mas a questão é que nós precisamos entender que há sobre nós uma responsabilidade de um certo cuidado para com as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente se nós estamos dando um bom exemplo e se nós estamos sendo solícitos em tudo aquilo que está ao nosso alcance para fazer pelas pessoas que nós amamos. Agora eu vou te fazer 2 convites para a gente tirar todo esse conhecimento da teoria e trazer tudo isso para o chão da nossa vida real. O primeiro convite que eu quero te fazer é: pensa aí, tem alguém que você matou no teu coração? Tem alguém que você tá com ódio dessa pessoa, que você há muito tempo não fala com ela? Meu, a primeira atitude que você deveria ter é: ora por essa questão. Se você não consegue orar porque tá com ódio demais pela pessoa, ora pela situação. Depois você vai ver que você vai começar a orar pela pessoa. Eu gosto muito de um exemplo do Rodolfo Abrantes, que ele fala que primeiro você começa orando para Deus matar a pessoa. E aí depois você já começa a se sensibilizar mais, e aí já não é mais matar, é só que a pessoa sofra. Aí depois já não é mais sofrer, é só que ela fica um pouco triste, e assim vai. O importante é que nós precisamos fazer algo, ser intencionais nessa cura, porque nutrir o ódio no nosso coração a respeito de qualquer pessoa é aquele velho ditado que você já conhece mais do que eu e minha avó: é tomar o veneno esperando que o outro morra. E a segunda coisa que eu queria te convidar a fazer é que você pare para pensar se você tem tido esse senso de responsabilidade para com seus irmãos, para com as pessoas que trabalham com você, para com a tua família, teus amigos, as pessoas que estão perto. E se você acha que não tem sido, escreve quais são as coisas que você pode fazer para se tornar mais útil e responsável de alguma forma pela vida das pessoas que estão perto de você e que Deus te deu para cuidar, tá bom? Então vamos fazer o seguinte agora? Bora falar com o nosso Pai, que é o único que pode nos ajudar a de fato, de verdade, colocar tudo isso em ação? Pai, nós não queremos ser como Caim. Nós queremos, Senhor, ser como teu filho Jesus, que mesmo quando foi massacrado, humilhado, perdoou todo mundo, que liberou perdão para todos nós, e hoje nós podemos ter a vida eterna, porque o teu filho, o teu único filho, escolheu nos perdoar, porque o Senhor escolheu nos perdoar também. Muito obrigado, Jesus, por nos dar o teu Espírito Santo e a capacidade de perdoar as pessoas e também de ter um senso de responsabilidade para cuidar das pessoas que o Senhor colocou perto de nós. Nos ajuda, Jesus, a cuidar de cada uma dessas pessoas e ajuda cada uma pessoa que está ouvindo agora, que tem alguém que ela está no coração ainda, guardando mágoa, ressentimento, que haja uma cura sendo liberada agora em nome de Jesus e que o Senhor possa entrar com providência nessa questão e reaproximar, seja quem for, como for, papai. Em nome de Jesus. Amém. Mano, é isso aí, você já sabe o protocolo do inscrever no canal, de dar um like, comentar, compartilhar o conteúdo. Então se você curtiu o vídeo, faz esse favor pra nós, nos ajuda a divulgar essa mensagem, fazer ela chegar diante dos olhos de quem tem que ver, nos ouvidos de quem tem que ouvir. E é isso aí, amamos vocês, muito obrigado pela atenção e fui! Galera! Garela. Mais uma vez, Vai, tá, só mais uma vez, tá? Senão você usa primeiro. Galera... Não, peraí, ô louco. Não, faz o deitar.